Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Psique Podcast versão 2024. Somos um canal para falarmos sobre saúde mental com um quê de humor e criatividade. E para essa versão 2024, gente, nós temos nossa digníssima Camille numa outra versão. Mentira! Hoje nós temos uma convidada especialíssima e eu vou pedir para que ela se apresente. Olá, doutora Adna, é um prazer Seja bem-vinda estar aqui nesse super podcast. Tô me achando demais, gente. Bom, eu sou advogada, né? E tô aí na luta, estamos juntas aí na luta dos pacientes para conseguir medicações de alto custo, né? E é isso, é um prazer estar aqui. Espero conseguir sanar as dúvidas que vocês tiverem para trazer para mim. Que legal! Gente, nós decidimos a gente chama de Gabi. Mas pode chamar de Gabi? Pode chamar de Gabi. A Gabi Gasparetto é uma advogada e que tem nos ajudado muito na prática clínica, né? Porque a gente vai pensar assim, gente, mas por que as meninas chamaram uma advogada para um podcast de psiquiatria? Vocês já vão entender. Quem trabalha muito com saúde mental sabe o quanto muitos casos de depressão resistente ao tratamento são desafiadores. É muito difícil na nossa prática aquele paciente que volta e não melhora, a gente muda a medicação, associa a medicação e o que era para ser muitas vezes um episódio depressivo vira um transtorno depressivo recorrente. Essa cronificação gera muita angústia. Nós, enquanto médicos, imagina para o paciente que está nessa situação, né? E a gente sabe que pelo menos 1/3 dos nossos pacientes, eles não vão responder aos principais antidepressivos e vão ser o que a gente chama de pacientes com depressão resistente ao tratamento. E aí, gente, nesse momento existem inúmeras ferramentas que a gente pode utilizar, mas é muito comum, e depois eu e a Camille vamos trabalhar um pouquinho esse assunto, nós pensarmos em vias de ação desses antidepressivos que sejam diferentes do que a gente já usou. De nada adianta eu usar 2 antidepressivos diferentes que têm a mesma ação. Então, eu não vou ter resposta clínica da mesma forma, né? E aí, surgiu no Brasil, se não me engano, no ano passado, não tenho muita memória, privada de sono cronicamente, né? Mas a esquetamina. A ketamina já é uma molécula conhecida há muito tempo, né? Principalmente como anestésico, mas a gente sabe que existem pesquisas já há pelo menos 50 anos com o efeito da ketamina como antidepressivo. E aí, gente, as pesquisas foram se refinando, os modos de infusão dessa medicação foram refinando até que a gente chegou na via intranasal, né, que é a medicação Spravato, que a esquetamina, ela a ketamina, ela é uma mistura racêmica, né, e a esquetamina é parte disso. E é uma medicação, assim, que tem revolucionado o nosso tratamento psiquiátrico. Por quê? Porque ela vai atuar numa via diferente, como eu falei. Mas, gente, não é uma medicação que custa R$5. Aí, por isso, dona Gabi está aqui. Porque, gente, quando a gente tenta de tudo e começa a bater o desespero, a gente pensa no quanto esse paciente pode ter de melhora de qualidade de vida com uma medicação como essa, né? Mas, Gabi, assim, a gente entende que é uma medicação hoje com custo bastante alto, né? Um tratamento médio aí de 6 meses vai custar hoje, né? Janeiro de 2024, em média uns R$200 mil. Então, assim, eu não tenho R$200 mil aqui no bolso, né? Tipo, não, eu pago aqui, depois eu vejo o que eu faço. Como que é, assim, qualquer pessoa, mesmo que tenha alguma condição financeira, ela pode entrar via judicial para solicitar? Como que funciona isso? Na verdade, eu sempre costumo falar que para advogar nessa área, a gente precisa ter um pouco mais de empatia, né? O paciente chega, e no caso, vira meu cliente, né? Querendo a medicação para ontem e pelo fato dele estar com depressão, muitas vezes ele pode chegar de forma um pouco mais agressiva, um pouco mais incisiva e às vezes não entender que requer algumas etapas para a gente conseguir o medicamento. O fato de eventualmente você ter uma condição financeira que te favoreça não te impede de pedir um medicamento, né? A ação, de modo geral, com tudo aquilo que engloba, pode chegar até R$300 mil,
né? Porque o medicamento hoje está numa média aí de R$ 2.800, R$ 3.000, né? Então vai variar. O dispositivo, né? O dispositivo, né? E aí vai variar de acordo com o laudo médico, né? Da forma que for melhor para o paciente, tá? E aí a gente tem a ação judicial justamente para isso, né? Então, se você tiver um plano de saúde, muito provavelmente o seu plano de saúde vai negar, porque é uma medicação de alto custo, né? E aí a gente precisa, é imprescindível que o paciente entre em contato com o plano de saúde, porque essa negativa precisa para entrar com a ação judicial. Se você não tiver um plano de saúde, mesmo assim, você pode tentar pelo SUS. Isso. Né? Mas eu costumo dizer que o plano de saúde é muito mais rápido e eficiente para a gente conseguir essa medicação. Uhum. Ótimo. Então, mesmo que, por exemplo, eu tenha alguma condição financeira, mas não tenha uma condição financeira suficiente, por exemplo, para bancar esse tratamento sem prejudicar outros aspectos da minha vida, então eu posso tentar solicitar. Então eu peço para o plano e aí se nega, provavelmente que é o que acontece. É porque o que eu sempre digo é assim, o que a justiça entende é que não é a sua condição financeira que vai determinar se você tem direito ou não à medicação. Eu sempre costumo falar isso até no meu Instagram, que é aquela lista do CID-10, que tem todas as doenças que o plano de saúde tem dever de cobertura. E a depressão está lá, né? Então, a partir daí, o fato de você ter ou não condição financeira não interfere, porque o plano de saúde ele é obrigado a fornecer essa cobertura. E a prática de negativa é considerada abusiva. Então, aí, o seu direito está aí. Olha que interessante. E Gabi, me fala uma coisa. Vamos falar especificamente do Spravato, que eu acho que é uma medicação que a gente tem usado muito, mas que acaba batendo nessa barreira da negativa, assim. Então, como que funciona? Eu prescrevi, por exemplo, para o meu paciente. Eu vejo que ele tem todas as indicações em bula. Como que funciona para esse paciente conseguir a medicação via judicial? Tá, o primeiro passo que eu sempre falo é um laudo médico detalhado e muito bem escrito. Isso faz muita diferença na hora de você pedir seu medicamento. Perfeito. Então, lógico, alguns médicos não têm esse conhecimento, então às vezes chega ali para mim um laudo generalizado, né? Então eu preciso entrar em contato com esse médico e explicar, né, dar todas as informações do que normalmente ali eu sei já que o judiciário vai bater em cima ou que vai questionar, né? E aí, a partir desse laudo, a gente vai entrar em contato com o plano de saúde, o próprio paciente pode fazer isso sem necessidade que seja intermediado por mim, enquanto advogada. Ele vai entrar em contato com o plano de saúde e é uma medicação de urgência. Então, o plano tem que ser rápido nessa resposta, porque a gente entende que o paciente precisa daquela medicação para ontem. Então, o paciente não pode te dar um prazo de 10 dias para te dar uma resposta. Eu costumo dizer que o paciente pode cobrar ali na faixa de 48 horas. É um prazo ok para o plano de saúde responder. Uma coisa importante, até você falando disso, que uma das indicações do Spravato é realmente ideação suicida. Então, a gente não tem tempo mesmo, exatamente, né? Muito bom. E daí, sabendo disso, porque agora estudando um pouco o medicamento, eu já sei dessa questão, né? Então, você fica um pouco com aquela questão na consciência, né? Porque se o paciente ele tenta fazer alguma coisa, tenta atentar contra a própria vida, pelo menos você fez a sua parte, né? Sim. Então, a gente repassa isso para o plano. Né? A nossa parte já está sendo feita, a gente já está orientando. E aí, se o plano eventualmente demora para dar essa resposta, a culpa eventualmente pode ser do plano, aí não mais nossa, né? Meio que a gente tira do nosso, né? Entendi. Mas assim, é um prazo aí de 48 horas para essa resposta. E a partir daí, eu também me comprometo com o meu cliente, quando ele fecha o contrato comigo, de no máximo 48 horas eu entrar com a ação, né? Porque é uma luta contra o tempo. Lógico. Né? Então, eu acredito que o prazo, depois que a gente entrou com a ação, o prazo para a gente conseguir eliminar ali gerou em torno de 72 horas. É bem, bem rápido. Olha isso, 72 horas. A gente tem a ideia, você vê, né? Eu tinha essa ideia de que é tudo muito moroso, que a justiça brasileira é muito morosa. Então, assim, não vou nem entrar porque vai dar tanto, vai demorar tanto tempo. Então, não. Isso pode ser rápido. Normalmente, quem fala mais comigo não é nem o paciente, são os familiares, né? Então, quando eu atendo os familiares, eu vejo que eles chegam até o escritório ou até por videoconferência, eu atendo muito também, bem desanimados, né? Isso interfere em toda a família, né? Não só no paciente, né, doutora? Então, estando ali no dia a dia, a gente vê
como muda para todo mundo que está em volta do paciente, né? Então, normalmente a mãe, o pai vem ali falar comigo bem desesperançoso, né? Sem acreditar na possibilidade. E aí, quando a gente fala que prazo de 48 horas para a resposta do plano, mais 72 horas para a resposta da ação, que a gente entra com uma liminar, que é uma urgência, isso já dá uma esperança. Parece que o tratamento já começa ali, né? Então é muito mais rápido do que parece, é muito mais simples, é menos burocrático do que parece, não requer umas documentações absurdas que a gente não encontra em lugar nenhum. Então é tudo muito palpável. A documentação tá ali na sua mão, você só tem que querer. É isso. Olha que legal, gente. Não, eu acho isso importante, isso é utilidade pública, né? Porque muitas vezes nós, como psiquiatras, assim, nos sentimos de mãos atadas quando a gente esbarra na questão do custo em relação às medicações. E você traz, assim, pra gente, com todo esse conhecimento do direito, o quanto isso pode ser possível, né? Muito. Então, quando você fala assim, o tratamento começou ali, né? Sem dúvida, né? Quando você mostra pra família que tá, assim, desacreditada, que é já possível... tentou inúmeras medicações, porque precisa tentar antes, né? Exatamente. E assim, esse paciente que tem a indicação especificamente da esquetamina é um paciente resistente. Então, é um paciente que já vem de um longo prazo deteriorando, né? Então, é muito legal. Nossa, Gabi, adorei as informações. Estamos de volta com a nossa segunda parte do Psique Podcast. Hoje, mais uma vez, com a presença maravilhosa da doutora Gabriela Gasparetto, a nossa Gabi. E a gente queria, nesse momento, passar um pouquinho sobre os casos reais, a prática dentro da solicitação do Spravato e do nosso acompanhamento, o que a gente observa com relação aos pacientes. Gabi, a gente queria que você explicasse um pouquinho com relação ao tempo que a gente leva para conseguir a medicação. É muito demorado, é complicado? Conta um pouquinho para a gente. A liminar, ela costuma ser muito rápida, né? Até falei já para a doutora Adna aí que o processo que a gente mais demorou foi 72 horas. Então, é muito rápido. Para o judiciário, isso é muito rápido, né? Mas, assim, a ação geral, né? Que muitos pacientes que se tornam meus clientes, né? Eles perguntam, mas demora? E daí, o que eu vou ter que fazer nessa ação? Qual que vai ser a minha participação? Né? Então, vou falar um pouco sobre isso, né? O processo geral, até transitar em julgado, que é o que a gente fala, quando não cabe mais nenhum recurso, tá? Quando não cabe mais recurso pelo plano de saúde, até mesmo pelo autor da ação, né? Pelo cliente, gira em torno aí, eu vou colocar aí 1 ano, tá? Que é também um prazo muito rápido, tá? A nossa ação mais rápida de medicamento do Spravato, para a gente citar aqui, já que a gente está falando de realidade, foi um processo que durou exatos 3 meses. Uau. Tá? Então, isso foi surreal. Foi surreal. Até eu não acreditei. Então, a gente não teve nenhuma audiência, não teve audiência de conciliação, não teve audiência de instrução. E o juiz entendeu que a documentação juntada era necessário para ele decidir no processo. Então, foi até um paciente da doutora Adna, né? Que a gente conseguiu, assim, foi muito rápido. E aí, o processo já encerrou, a gente ganhou essa ação, né? E mesmo com o recurso, com o Tribunal de Justiça, o plano de saúde perdeu. E aí, a gente conseguiu restituir para o paciente o valor que ele gastou ali inicialmente para desembolsar, para começar o processo, né? Então, assim, eu não posso dar para vocês um gabarito de quanto tempo exato vai demorar esse processo, mas aí é na faixa de 1 ano. Né? O paciente pode ter que participar de 2 audiências, que é a audiência de conciliação, que é a primeira audiência, que é muito rápida, ela demora cerca de 5 minutos. Não é modo de falar, é 5 minutos mesmo. Normalmente o paciente não tem que falar nada, sou eu que falo e também falo basicamente nada. Tá? E daí a audiência de instrução, ela também costuma demorar aí coisa de 10, 15 minutos no máximo. Tá? Então o paciente pós-Covid, né, a gente teve essa... Eu acho um avanço, acho maravilhoso essa questão de ser tudo por videoconferência. Tem muito advogado que não gosta, eu particularmente só vejo vantagens, né? Porque ótimo. A gente hoje consegue... eu consigo atender
paciente de qualquer lugar do país. E até os clientes daqui, de Londrina, eu atendo por videoconferência. Então, essa praticidade, procuração tudo digital, contrato digital. Então, até para o paciente, né, que está em depressão, o paciente não quer sair de casa. O paciente não quer nem conversar com você. Não quer fazer nada. Exato. Então, assim, é bom que ele já esteja ciente de que eu tenho essa ciência, né? Que a pessoa, ela simplesmente não quer conversar com ninguém. Ela, às vezes, está ali isolada, fala, pô, mas vou ter que falar com o advogado ainda? Sério? E é verdade, né? Lógico. Nem quem tá feliz gosta de falar com o advogado. Quem dirá quem tá em depressão, né? Então, temos que concordar com você, Gabi. Triste, porém é verdade. Então, assim, a gente tem essa ciência, né? Sim, lógico. Então, assim, além de tudo isso, ter que passar por essa situação, né? Então, assim, é muito, muito menos burocrático, né? Foi o que eu falei antes. E tudo muito acessível, tudo muito viável. E você vai ter a documentação na sua mão. Você vai ter... tudo que você precisa é o basta querer. Você tem tudo ali em mãos. E basta querer e conversar com o seu advogado, conversar com o seu médico e ter a documentação em mãos. Ótimo. E Gabi, me conta, deu certo, a liminar foi rapidinho, deu certo, solicitou. O plano de saúde já entrega a medicação, já começa a fazer no dia seguinte? Queria que fosse assim. Sonho meu! Sonho. Essa parte podia cortar, né? Pra colocar só você aí cantando. Mas, assim, queria que fosse essa realidade, mas a gente sabe que não é sempre assim. A gente falar sobre essa realidade num podcast é muito válido, né? Porque eu sei que tem vários profissionais, advogados, que iludem o paciente, comprometem, né, com o resultado. Eu nunca fiz isso, não faço, não tenho esse costume, esse hábito, porque eu acho que, principalmente para esses pacientes, né, eles já estão ali desesperançosos. Então, imagina você falar para ele que ele vai ganhar uma ação, que ele vai ter o medicamento e, eventualmente, acontecer alguma coisa que impeça ele de conseguir isso. Para um paciente que é depressivo, isso eu falando de forma leiga, né? Mas convivendo com esses pacientes, a gente vê que a frustração é muito maior. Lógico. Né? O paciente ele já está desesperançoso, já está sem expectativa nenhuma. Então, a ideia é você dar o combustível, mas também não criar toda uma história na cabeça, né? Porque se demora um dia a mais, se demora 12 horas a mais, o paciente já fica maluco. Sim, porque depende muito da expectativa dele em relação a isso, né? Muito. Então tem que... Eu até falo assim pros advogados que eu sei que atuam nessa área, que tem que ter muita cautela nessa parte, assim. Porque não só o paciente, mas toda a família que está ali envolvida, né? Todo mundo gera uma expectativa de que nosso Spravato é a minha salvação. E normalmente é a última tentativa, né? Não que não vá ter outras, mas assim, o paciente já tentou muita coisa, né? E a gente sabe que, judicialmente falando, para você tentar o Spravato, você precisa ter tentado outras medicações antes. Você não pode chegar lá na clínica de vocês e falar, eu quero Spravato. Assistir o podcast, eu quero Spravato. Até porque não é uma indicação clínica como primeira linha de tratamento num primeiro episódio depressivo, né? Então, né? E é bom que as pessoas saibam. Porque é um pouco de piada, porque chega a ser engraçado, mas tenho várias pessoas que vê as minhas postagens no Instagram e falam, eu quero esse negócio. Isso deve ser maravilhoso, ser milagroso. Pra quem não é da área, pra quem não é gente, eu achei isso um avanço absurdo. Gente, é um negócio que você espirra no nariz e que você conversa com a pessoa 5 minutos depois, a pessoa é outra. Você fala, não é possível. Não é possível. E eu tô falando como leiga no assunto, né? Você fala, não é possível. Ela é um personagem. Não é possível que essa pessoa, tipo assim, né? Então você fala, é um negócio assim que... Tem até um estudo, Gabi, abrindo um parênteses, eu achei muito legal que você colocou isso, que compara, né? Então, por exemplo, a esquetamina intranasal, que é isso que a gente está falando do Spravato, a resposta em 24 horas é equivalente a um tratamento de 14 semanas de um antidepressivo comum outro. Eu arrepiei, tá? Né? Não, é verdade. Olha aqui, pode olhar que eu não tô mentindo. Isso. É bizarro. Entendeu? Tipo, isso é bizarro, né? Então, por isso que a gente briga tanto e a gente achou que era tão importante falar sobre isso, né? É uma medicação realmente que tem feito diferença, né? Mas, respondendo a pergunta, porque eu rodei e não Desculpa. respondi, né? Essa questão do plano em si,
varia muito, né, doutoras? Né? A gente sabe, vocês também sabem na prática, que nem sempre o plano de saúde ele vai dar o suporte que ele deveria dar para o paciente, né? Então, assim, eu não posso falar para vocês que todos os planos vão agir da forma que deveriam agir, né? É claro que eu, enquanto advogada, vocês, enquanto psiquiatras, a família, todo mundo tem envolvimento numa ação dessas. Sim. Vocês não podem querer que, né, os pacientes não podem querer que somente o advogado atue, porque é imprescindível que a família cobre do plano, é imprescindível que o maior interessado, né, no medicamento cobre do plano esse cumprimento dessa liminar. Perfeito. Tem multa? Tem multa, mas às vezes não é suficiente. Tá? Eu já ouvi de plano o seguinte: eu prefiro pagar a multa do que fornecer a medicação. Eu já ouvi isso. Essa parte, né, eu já ouvi. Então vocês imaginam, pra gente, enquanto profissional, é muito frustrante. Lógico. Fala, vou fazer o quê? Isso. Lógico, aí eu vou protocolar, pedir para aumentar a multa, falar que eu entrei em contato. Mas, assim, é muito desgastante. E infelizmente, alguns planos não têm essa consciência, não têm essa empatia, né? Porque, para eles, eu sei que isso acontece em outros escritórios, que é essa questão. Eu preciso ganhar a todo custo, né? Porque o meu marketing é ganhar ação. O meu marketing lógico, é você deixar o seu cliente feliz. Ali, o cliente dele é o plano de saúde, né? Mas eu acho que tem que ter um pouco desse limite, sabe? Então, pouco dessa questão de humanizar mais a questão do pedido, ter um pouco mais dessa empatia com o cliente, com o paciente, isso faz total diferença. E até porque, né, Gabi, pensando assim, existem planos e planos, né? Então, a gente tem alguns planos que costuma trabalhar que fazem, assim, um atendimento muito bacana com o paciente. Acolhem, entendem que esse paciente está numa situação de fragilidade, sabe? Já teve plano que o profissional responsável pela situação foi lá no consultório conversar comigo para entender como que era isso. Porque, nossa, os pacientes chegam tão fragilizados, né? Eu quero saber. Então, poxa, que legal isso, existe. Sabe? Então, assim, na verdade, assim, se a gente for parar para pensar, se eu fosse o plano de saúde, provavelmente eu ia querer negar a medicação. Sim. A gente não pode tratar tudo com hipocrisia, né? Porque é um tratamento, gente, altíssimo, né? Mas aí tem aquela questão. Teve a liminar, teve a decisão, a pessoa procurou o judiciário. Tem o plano que vai cumprir de imediato, viu ali a decisão, não precisa esperar decorrer todo o prazo que foi fornecido e que vai dar cumprimento, que a gente, inclusive, já sabe quais são, né? E tem aquele plano que não, vai demorar, vai esperar dar todos os máximo de prazo possível para cumprir ali nos 48 do segundo tempo com um acréscimo de 3 minutinhos, né? Então, assim, é bom a gente já saber como que funciona, porque a gente consegue até deixar o paciente preparado. Exatamente. O seu plano vai funcionar dessa forma, né? Mas de uma certa forma, essa experiência que traz a gente entrar com várias ações, é isso, né? A gente consegue preparar o paciente para o que vai vir pela frente, né? Perfeito. E essa questão da humanização, eu acho muito interessante que você trouxe, né, Gabi? Que a gente viu situações de plano de saúde que recorreu, e no fim foi determinado num ambiente que não era nada acolhedor, né? Porque normalmente a doutora Adna que aplica, né, o Spravato. Sim. E, gente, a sala de aplicação é totalmente acolhedora, um ambiente tranquilo, uma iluminação específica. E falando nisso, né, a gente regularizou a clínica da doutora Adna para fazer as aplicações. Sim, não questão, simplesmente ter a clínica, né? Isso, senta aqui nessa cadeira que eu vou aplicar esse remédio no seu nariz. Não, exatamente. Né? Eu acho que assim, é lógico que existe toda uma regulamentação diante da vigilância, né? A Gabi ajudou muito a gente nesse processo, até porque era uma medicação nova. Então, aqui, por exemplo, aqui em Londrina, né? A gente não sabia nem como fazer. Então, foi muito legal, porque brigamos e conseguimos. E, a partir disso, acho que é até legal, Gabi, você explicar um pouquinho de como é esse processo com a vigilância. E isso varia também de vigilância para vigilância, de regional para regional, né? Mas é legal porque, além disso, o ambiente ele faz muita diferença nessa medicação. Porque essa medicação ela traz alguns efeitos colaterais importantes. Acho que é legal da gente falar, né? Então, assim, esse paciente pode fazer uma desrealização.
Então, ele descolar da realidade mesmo. Dissociar, por conta né? de dissociar. Ele pode ficar agressivo, ele pode ficar agitado. Tem até o caso de Curitiba, foi? Que o paciente ouviu a televisão, Foi. né? Isso. E aí, quis quebrar a televisão. Então, assim, tem que ser um ambiente com pouquíssimo estímulo, tanto auditivo quanto visual. Então, tem que ter um isolamento acústico. E a sua clínica dispõe do isolamento Tem acústico. isolamento acústico, sou chata pra isso. Já tinha antes do Spravato, mal eu sabia Que seria tão útil. Seria tão útil. Mas, então assim, precisa de todo esse acolhimento, tem que ser um ambiente confortável e você tem que estar do lado. Né, assim, até pela bula, não necessariamente o psiquiatra precisa estar junto, mas a gente entende que esse paciente, se ele faz uma complicação dessa, eu tenho que saber manejar e acalmar, porque eu não posso fazer outra medicação para acalmar esse paciente. Eu tenho que esperar esse efeito passar. Então, tem que ser alguém com um treinamento para isso, né? Por isso que a gente fala, assim, é preciso regulamentar a clínica, é preciso se capacitar para isso. Mas, assim, é transformador, assim, vale a pena cada minuto de dor de cabeça para fazer o negócio andar, entendeu? Conta um pouquinho pra gente, Gabi, porque a gente está acostumada a acompanhar, Isso. a ver a evolução, e a gente quer ver você, que é a Sim. advogada, não é a psiquiatra, o outro ponto de vista, o outro lado Uma de visão acompanhar. de leigo, né? Isso. Não, gente, assim, eu costumo falar que a gente é egoísta porque a gente faz isso já pensando no resultado, que é até pra gente, né? Porque a hora que você liga pro paciente pra falar que deu certo, ou manda alguma mensagem, né? Você vê ali na voz já de imediato a esperança que você cria, né? Então, assim, é muita responsabilidade, porque você fala, meu Deus, imagina se der errado, né? E é uma responsabilidade desde o momento que o paciente entra em contato com você, né? E eu tenho um pouco dessa dificuldade, né? E as pessoas que me conhecem também falam, mas não precisa ser hoje. Você dá um prazo de 48 horas para o paciente, calma, né? Só que você fica naquela, eu quero o resultado logo, eu quero que o paciente já venha e fale, obrigada, tipo, eu tenho uma chance ainda, sabe? Eu tenho uma esperança. Então, não só para o paciente, né? Pra gente é muito gratificante. E eu tenho pacientes até hoje, né, doutora, que me mandam mensagem, às vezes lembram de mim e falam, nossa, você não faz ideia de como essa medicação mudou a minha vida. Então, assim, porque eles sempre falam pra gente, né, que nós, advogados, a gente tem que, né, conseguir ser sangue frio, né? E aí, a hora que eu ligo pro paciente, eu prefiro ligar por chamado, porque daí, às vezes, o paciente fica tão feliz que eu falo, dá uma choradinha, mas você dá uma afastada só. Aí você fala, tá chorando? Não, é gripe, né? Daí você consegue dar uma disfarçada, né? Mas assim, gente, é fora de série. Então, e a medicação, o Spravato em si, né? Como ele tem um resultado muito rápido, e você tá ali falando com o paciente o tempo todo, você tem que avisar da audiência, tem que falar como é que tá o processo. Você falar com o paciente que chega para pedir a medicação, para ver como funciona, e o paciente que fala com você durante a fase do tratamento, você fala, não, é outra pessoa. É outra pessoa que está falando comigo. Porque, assim, além da ansiedade absurda que a pessoa tá, né, antes de começar o tratamento, tem toda essa questão da frustração, da pessoa estar infeliz com a vida dela. E eu, que não sou médica, a gente sabe que a pessoa que está infeliz, ela acaba descontando no outro, né? Então, assim, às vezes acontece do plano não liberar de imediato, o paciente vem e me cobra, né? Só que essa questão, esse trabalho pós-liminar é uma questão em conjunto. Não, na verdade, eu, enquanto advogada, sou a que menos tem peso ali pro plano. É diferente eu, advogada, ligar pro plano e o paciente que precisa da medicação, que está desesperado pela medicação, ligar e falar só, se acontecer alguma coisa comigo, você vai ser responsabilizado. Como que é seu nome? Pergunta pro atendente como que é o nome dele. Porque é verdade, as pessoas não têm noção da gravidade. Porque como a depressão não tem um machucado, uma ferida, é muito negligenciado. Não, e né? assim, não tem noção, as pessoas não têm noção da gravidade e o paciente não tem noção do direito dele. Exato. Entendeu? Eu acho que isso que você está colocando é legal, também, porque o paciente às vezes nunca nem passa pela cabeça dele que ele pode dizer isso, né? Sim. Isso é empoderar a pessoa também, né? Exatamente, porque... E é fato, a gente tem vários pacientes que eu sei que estão realmente mal, né? Inclusive, essa paciente que a gente comentou estava muito mal, né? O marido dela estava muito desesperado, as filhas. Então, assim,
nesse caso em específico, por exemplo, é a mãe, né? Então, 2 filhas menores, estão fazendo faculdade. Gente, né, é o centro ali da família. A gente sabe que não adianta. Lógico. A mãe é o pilar. O pilar, né? Então, acontece alguma coisa com a mãe ali, desestrutura uma família inteira. Né? Então, e a gente tem que ter essa noção de que muitas pessoas não têm esse senso, não têm esse tato. Né? E, infelizmente, cabe a nós mostrar para eles a realidade. E uma forma é de falar, como que é seu nome? Se acontecer alguma coisa comigo, você vai ser responsabilizada. Aí você fala, opa. Conversa mudou. Então vou ver o que eu posso fazer. Tá vendo? E a questão do tempo, eu acho importante. As pessoas não têm essa noção. E é uma característica que eu reforço aqui o meu agradecimento à Gabi. Porque para os nossos pacientes, eles estão perdendo tempo de vida. Sim. Né? Então, pacientes que estão sobrevivendo, pacientes com quadro depressivo grave, por exemplo, eles estão sobrevivendo, eles não vivem. Então, 48 horas a menos de vida é muita coisa. É muito. E de pensar que a depressão vai diminuir a expectativa de vida desse paciente em pelo menos 10 anos, né? Isso tem um impacto ainda maior. Mas é isso. Por isso que eu já tive depressão, né? Então, eu acho que o fato de eu já ter tido traz um pouco também essa sensibilidade. Porque quando eu tive, eu senti um pouco dessa... Nossa, mas você tem tudo, né? Você tem tudo que você quer. E eu acho que é pior ainda. Quanto mais o paciente tem, mais ele se cobra. Que ele fala, não podia estar assim. Por que eu tô assim? Né? Então, assim, o fato de eu ter passado pela situação, não precisei do Spravato, né? Mas a gente consegui sair, graças a Deus. Que eu pude ver o quanto que é negligenciado. Porque até os meus amigos mais próximos, eles falavam, isso é problema de branco, isso né? Então, assim... É só sair beber todas que isso passa. Exato. Então, assim, para com isso, eu tenho problema pior. Mas, né, só o paciente sabe o tamanho da dor. O tamanho da dor dele, né? Às vezes uma coisa para você é insignificante, para mim tem muito valor. Então, assim, esse cuidado, esse tato que eu falo que muitas pessoas não têm. E não necessariamente a gente tem que culpá-los, né? Porque falta conhecimento. É a ignorância pura. Não tem outra palavra. Exatamente. Então, o que a gente pode fazer é isso que a gente está fazendo, na verdade. É fazer o podcast, é falar sobre isso, é falar sobre os pacientes, porque falta. E falta dos profissionais também, tá? Eu, enquanto advogada, posso afirmar para vocês que faz toda a diferença o trabalho que vocês fornecem para mim, essa celeridade, né, de fornecer o laudo, eu chegar e falar, doutora, falta essa informação. Você consegue alterar? Não é amanhã. Isso, é agora. É agora. É no intervalo de um paciente para outro. Né? Então, isso faz a diferença. Então, às vezes... É bom para quem esteja assistindo ter essa noção de que se você quer fazer pelo seu paciente, se você tem amor pela sua profissão, faça. Né? Faça para hoje, faça de imediato, faça o quanto antes, porque faz a diferença. Né? A gente sabe que faz. Toda a diferença. E esse trabalho em conjunto, né? Em porque conjunto. A Gabi é rápida, né? Nossa! Não, às vezes eu mandei oi, ela responde oi, eu falo, meu Deus do ainda céu! Não chegou o oi aí. Não, mas é isso, né? Eu também entendo que o tempo é precioso para esses nossos pacientes, né? É isso. E trabalhar em equipe é sempre muito bom. Tanto que quando a gente teve essa ideia desse podcast, Gabi topa tudo o tempo inteiro, entendeu? Então, assim, a gente é muito grata pelo seu trabalho, por isso que a gente queria que você estivesse aqui. E eu tenho certeza que os nossos pacientes, todos que são atendidos por você, são muito gratos pelo seu trabalho. Obrigada. Muito mesmo, Gabi. Muito gratos pela sua humanidade, pela sua empatia, pelo seu acolhimento. Faz toda a diferença, toda a diferença. Eu encaminho cada um dos meus pacientes falando para eles que eu tenho a certeza de para quem eu estou encaminhando e faz a diferença na vida deles. A gente traz a vida deles de volta. Isso não tem preço. Obrigada. Gratidão. Meus amigos vão me usar a certeza que eles sabem, você é muito emocionada, menina. Deixa eu mandar pra minha mãe. Falar, mãe, chorei no podcast. Mas é verdade, gente, porque é surreal, assim. E igual eu falei, né? Como a gente passa pela situação e você fala, eu tenho como ajudar essa pessoa. Né? É palpável pra mim ajudar. Então, quando você... É muito difícil quando você não tem a solução, mas se você tem a possibilidade, se você tem um caminho pra seguir, né? Então, você consegue seguir, assim, é muito gratificante. Por isso que eu falo, não é só pelos pacientes, não é só os pacientes que ficam realizados. Isso, pra mim, é de uma satisfação profissional e pessoal muito grande.
Porque você vê que seu trabalho realmente tá fazendo a diferença na vida de alguém. E eu tenho certeza que é mais ou menos isso que vocês passam, né? Porque vocês conseguem ver na prática o paciente de vocês melhorando. Isso. Né? Então, por isso que eu falo, a hora que você vê, você conversa com o paciente, você conversa depois, eu falo, não é possível, não é possível. E aí você sabe que teve um pedacinho seu ali, você fala, realmente é um negócio assim, sem Hoje palavras. até eu fiquei emocionada, a gente se emociona sempre, né? Uma paciente minha, ela falou assim para mim, ela estava muito bem, então ela faz o tratamento há algum tempo e hoje eu a atendi ela muito bem, estável, e ela estava comentando comigo que ela nunca tinha vivenciado a sensação que ela vivencia hoje. Ela não sabia o que era estar bem, ela não sabia o que era ser uma pessoa normal, ela falou para mim. Olha isso. E eu fico muito feliz. E eu falei para ela, nossa, eu estou muito feliz, muito feliz. Ela virou e falou assim para mim, eu sinto a sua felicidade por mim. Gente! Que lindo! É bizarro. Lógico, né? Que a gente você se morreu de emociona. chorar. Então a gente sabe. É surreal mesmo. É isso. Não, um paciente da doutora Adna me falou que o Spravato trouxe para ele a possibilidade de ser feliz de novo, que ele não lembrava que era possível ser feliz. Ele falou, eu não lembrava como era viver uma vida sem sofrimento, sem depressão. Você fala, olha isso, né? que absurdo, assim, né? Como é a vida tendo uma crise de gargalhada. Não foi né? lindo, gente? Também uma paciente, que era uma paciente da Camille, que começou a aplicação com a gente. Depois da primeira aplicação, à noite ou no outro dia de manhã, não lembro direito, enfim, ela se atrapalhou lá com o marido dela e teve uma crise de riso. Ela falou assim, olha, eu ri tanto, eu ri de doer minha barriga, e depois eu comecei a chorar, de emocionada, porque eu não sabia há quantos anos eu não tinha uma crise de riso. Gente, isso daí não tem preço, né? Então, eu acho que é essa a nossa função, né? Como psiquiatras e como ser humano, né? Então, dentro, todo mundo aqui, cada um com a sua função. Não, você imagina que só aqui no podcast a gente já riu um monte. Não é? Você imagina? Então, você imagina. Isso, não ter essa sensação de bem-estar e felicidade, né? A depressão é uma doença muito cruel. Então, eu acho que tudo, e muito recorrente, né? Muito prevalente, muito recorrente. Então, é uma necessidade, por isso a ideia desse tema especificamente, né? Não é para fazer propaganda de nada. Não. Até porque não é esse o objetivo. Vida, né? Exatamente, é mostrar o quanto... mostrar o caminho das pedras. Eu acho que o que a gente foi descobrindo a duras penas, mostrar que é possível, né? Para que outros colegas também tenham essa iniciativa e consigam melhorar, né? Até você comentando esse assunto, vou só finalizar, porque eu vejo que muitos psiquiatras eles têm receio da dificuldade de regularizar a clínica e têm receio de começar a aplicação do medicamento. Porque a bula ela foi regulamentada a última vez no final de 2022. Então, isso é muito recente, né? Então, assim, é para mostrar que é viável, é possível. Eu uso muito esse termo, mas é palpável. Tá ali na nossa mão. A gente só precisa querer. Então, falta informação, né? É só isso, né? A gente porque é um negócio, é um dispositivo que coloca no nariz ali, você... Não é possível, gente, não é possível. Que é tão simples, e né? É bom a gente explicar da bala e do pirulito, porque ficou no ar ali, por conta do gosto, né? Diz que tem um gosto muito ruim. Eu tô muito experiente, gente. Gente, parece até que a Gabi já fez a aplicação. Mas gostaria. A ketamina tem um gosto muito amargo. Inclusive, é por isso que uma das posologias em estudo era via oral, mas foi intolerável por conta do sabor. Então, ela tem um gosto muito amargo. E o intranasal, você engole parte da medicação e isso vai para a boca e aí gera muita náusea no paciente, né? E aí, uma paciente nossa, inclusive, que deu essa brilhante ideia de falar, eu posso ficar com um pirulito na boca enquanto isso, porque é muito ruim esse gosto. Eu falei, pode, verdade, a gente pede jejum por conta da náusea, mas eu falei, um pirulito não vai interferir, né? Pronto, nunca mais ficamos sem balas e pirulitos no consultório, porque isso tirou a necessidade de uso de medicação antiemética, né? Porque daí você dribla o cérebro e não sente tanto esse gosto amargo. Sente, todos eles fazem a mesma cara. Eu falo, gente, esse remédio deve ser muito ruim. Mas eles fazem uma cara amarrada assim, mas logo passa. Então, que legal que você lembrou. E isso é o acolhimento, né?
isso que eu falo, gente, faz muita diferença. Não é só aplicar a medicação. Não, imagina. Como que vocês vão falar pra mim que um paciente que pode chupar uma bala lá, comer um pirulito durante a medicação, ter um ambiente silencioso, é o mesmo paciente que tá no pronto-socorro com pessoas gritando? Tem até tapa-olho, gente, se o paciente fica incomodado com a luz, entendeu? Tem que ter, né? Fantástico. Imagina. Não é difícil. Não tem. Só que É a gente isso, tem que provar. Tem que brigar, nós vamos continuar brigando, Nós né, Camille? vamos. Nós não temos medo. Nós 3 vamos continuar brigando. A gente Não, não no que tem depender de medo, mim, com e a gente certeza. defende o paciente até o final. O paciente só Sim. tem a gente. É. É verdade. isso. Uma vez um professor nosso, né, Adna, falou, nós somos o fim da linha. Isso. E Isso nós eu nunca estamos esqueci. lá. Depois da Nós gente, estamos lá. ninguém atravessa. Isso mesmo. É isso. Ai, que legal. Então, Muito era obrigada. isso. Obrigada, Gabi, de novo. Eu que agradeço, gente. Me fez chorar no podcast. Não tô acreditando. Esse Coloquei podcast a língua no céu da boca e falei, não vou chorar, não vou chorar. ficou vermelho igual um pimentão. Não funcionou. Isso daqui, gente, é pra mostrar que a gente faz o quê? Faz o convidado perder a dignidade, né? Podcast. Obrigada, Gabi, de coração. Não era a Agradeço. intenção. Então, quando vocês precisarem, é só me chamar. Obrigada. Obrigada, Gabi. Até o próximo episódio. Até.